Fala pessoal, tudo bom? Mais uma terça-feira aqui para que a gente possa falar de esporte, falar de vida, sempre trazendo grandes personalidades aqui do esporte guarulhense. E hoje um grande convidado também, um grande amigo, não da cidade de Guarulhos, mas o conhecimento dele também expande por toda a cidade. Um prazer estar aqui através da Folha Metropolitana, da TV Folha, desse espaço maravilhoso que a gente tem aqui, que é o Sim Comércio. Então, muito obrigado a todos os nossos apoiadores. E hoje um papo muito interessante, até porque a gente está no outubro, vamos chamar de outubro, Dia das Crianças, já fizemos um programa do Outubro Rosa, vamos fazer outro até o final do mês, mas hoje em especial em homenagem às nossas crianças. Eu que estou me tornando um especialista nisso, com 3 filhos em casa, então que a gente possa hoje bater um grande papo aqui e que vocês possam usufruir de muito conteúdo, muita dica de alimentação, dica de como criar os filhos, dica de como você pode introduzir o seu filho no esporte através de atividades, de campeonato de futsal. Então, enfim, hoje eu apresento a vocês os nossos convidados nessa sala de bate-papo. Espero que tenhamos uma tarde maravilhosa. Índio, o Adriano é só para cobrança, tá certo? Então, Índio, muito obrigado pela presença. Espero que hoje a gente possa, que as pessoas possam te conhecer um pouco mais, conhecer os seus grandes projetos e toda a história que você tem aqui no esporte da nossa cidade. Um prazer, obrigado. Obrigado, Edu, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, poder falar do futsal, poder falar da nossa Liga Kids, que hoje é uma das maiores da cidade. Show de bola. E a Camila, eu falei, Camila, estamos fazendo tanta live. Sexta-feira já tem outra também, eu estava com medo de o que cozinhar para a gente lá, mas fica tranquila que a gente vai falar de coisa boa, porque dia 16 agora é dia da alimentação saudável, né? E então que a gente possa bater um bom papo aqui, em relação às crianças, falar sobre a obesidade infantil e tudo isso que causa. Camila, obrigado por você estar aqui novamente nesse nosso papo. Talvez é o primeiro papo presencial, fizemos bastante online, mas presencial é o primeiro. Edu, boa tarde, Camila. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, é um prazer. Eu sou nutricionista, atuo aqui em Guarulhos, né, e principalmente nessa área de emagrecimento, e a gente vem vindo discutindo muito sobre essas questões importantes. É um prazer estar aqui de novo com você. Muito bom. E para poder fazer aquela nossa enquete online, a nossa participação online, um grande amigo, conheci ele dentro de um curso de coach, e ele tem uma passagem dele, porque ele foi lutador profissional, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, mas uma passagem dele lá motivacional, que ele dá um tombo no chão, o pessoal olha e fala, o que está acontecendo ali com o Gabriel, que é cheio de luz, Gabriel Luz, um prazer ter você aqui conosco nessa tarde de grande conhecimento. Gratidão, Edu, muito obrigado pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês e com todos os espectadores. Show de bola, apresentados aí, quer dizer, dada a iniciação, agora a gente pode falar um pouquinho mais de cada um de vocês e eu vou fazer as honras da casa, primeiro as damas, muda um pouco a ordem aqui agora. Tudo bem, né, Gabriel? A gente mudar um pouco a ordem aqui, né? Com certeza. Camila, fala um pouco de você aí, de toda a sua formação, das suas experiências, enfim. Camila que está junto com a gente também lá no Velho Esporte, então fala um pouquinho aí da sua trajetória. Maravilha. Quem não sabe, nós somos parceiros, né? A gente vem fazendo bastante, trazendo muito desses assuntos em relação à alimentação e saúde. Eu sou nutricionista, sou formada aqui em Guarulhos, tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional e atuo principalmente nessa área de emagrecimento e também atuo com os esportistas, né? Os desportistas. E aí a gente vem fazendo um trabalho bem bacana em parceria junto com o Edu, com Velas Esportes. E eu pratico a nutrição no atendimento clínico, né? Essa é a minha área de atuação. É um prazer. Hoje eu tinha nutricionista na época lá que a gente estava falando lá atrás. Como que era o esporte nessa época? Ah, não. Nessa época não tinha, não. Acho que não tinha nem preparador físico, tinha nada. Era difícil. Corre no bosque, tá tudo Isso, certo. Corre no bosque, come na ladeira lá do Vila Galvão, nas arquibancadas. Era assim mesmo. Indião, fala um pouquinho Eu sei que o programa inteiro não daria pra gente falar um pouco da sua história aí. Mas, de fato, para mim, de coração, é um prazer ter você aqui. A gente acaba, né, nos falando de forma online, mas sempre com o maior respeito, maior carinho, maior admiração. E assim o é. Então, é um maior prazer ter você hoje aqui com a gente mesmo, tá? Mas fala um pouquinho de você aí pra gente. Pô, Edu, o prazer também é meu, né? Isso conhece o quê? Uns 20 anos? É isso aí. Então, conhece uns 20 anos. Então, a Liga Kids em si, surgiu em 2018, né? Mas você sabe, eu sempre trabalhei com esporte em Guarulhos, futsal, fui coordenador de esportes, eu fui treinador de futsal também em outras cidades, em Arujá, em Santa Isabel. E em 2018, resolvi montar minha Liga Kids
Porque eu estava meio assim falou português claro, né? Meio chateado com algumas coisas em Guarulhos. E resolvi fazer a minha competição. Por quê? Porque, infelizmente, nós não tínhamos um apoio necessário da secretaria em termos de quadra, né? Então, eu resolvi fazer a minha e procurei meus amigos que têm quadras particulares. Então, a nossa competição em si, ela é feita em quadras particulares. Está na 5ª edição, são 2 campeonatos por ano. Esse ano parou por causa da pandemia, né? Mas em breve a gente vai voltar. E assim, a gente usa as quadras aos domingos, quadras de amigos. E hoje a gente tem 38 equipes, cada equipe com 4, 5 categorias. Então você imagina, dá uma média de 140 times, se fosse conseguisse fazer todos os jogos aos fins de semana, seria em torno de 60, 70 jogos. Mas a gente não consegue fazer porque não tem espaço para isso, né? E essa luta aí, cara, a gente tem lá a Série Ouro, que é liberado e federado, Série Prata para as escolinhas, projeto, né? É isso aí que a gente faz lá na Liga Kids. A gente vai falar bastante da Liga Kids aqui, de toda essa ideia, né? Sim. E eu pude observar um pouco lá no final de semana que a gente passou junto na nossa quadra lá, o quanto que tem envolvimento da família, envolvimento da molecada, dos mais novos até os mais velhos, enfim. Ô Gabriel, futebol, como que futebol você jogou também ou não? Ou o negócio era a luta lá mesmo? Não, meu negócio é, infelizmente, futebol, nossa, perna de pau, viu, Edu? Meu negócio é luta mesmo. Você tá igual o nosso produtor aqui, o Lucas, que o futebol não dava muito, ou ele foi pro gol, mas ele foi pro handebol também, que aí no handebol, gol ele fazia também um pouco. Eu na infância eu ia pro gol. Pode até falar dessa sua experiência como esportista, porque aqui geralmente os papos são diversos, né? Camila hoje estava fazendo um jump lá também, corre lá com o professor Benilson, um grande abraço ao Benilson. Todo mundo, por mais que tenha uma outra formação, tem algum vínculo com o esporte também, né? Então, por mais que hoje você trabalha com a criação de filhos, com todos os livros que a gente vai falar aqui, um pouquinho de toda a sua história, mas também teve um vínculo com o esporte lá, é isso? Sim, com toda certeza. Aliás, minha primeira formação é em educação física. Filho de peixe, peixinho né? Meus pais, meu pai e minha mãe são educadores físicos e eu fui fazer educação física também. Na minha infância eu era bem perna de pau, ainda sou, então meu negócio é esporte individual. Eu fiz muito ginástica artística, mas a ginástica artística não era de alto rendimento. Era uma escola, aprendi com meu pai. E com 10 anos eu entrei para o Kung Fu. E aí com 14 eu já era campeão mundial de Kung Fu. Então, eu tenho essa premissa de tudo que eu faço, eu procuro fazer sempre o meu melhor. Sem comparar com as pessoas, mas eu sempre busco ser a minha melhor versão para aquela fase que eu estou vivendo. E aí, desde então, eu comecei a me despontar no esporte, não parei mais. Hoje, naturalmente, né, eu apenas brinco, né? Imagina, antigamente treinava 7 vezes por semana, uma carga aí mais ou menos de 8 horas por dia, com exceção de domingo, que era 4 horas só. Hoje em dia eu treino aí 3 horas no máximo, né, por semana, então, mas ainda dá para brincar. E aí eu venho nessa área de esportes. Meu pai é mestre em jiu-jitsu e eu escolhi fazer o Kung Fu. Desde os 10 anos de idade, com 14 eu comecei a dar aula já, para crianças, adolescentes e para os adultos também. Eu comecei a vir justamente para essa área da criação de filhos, naturalmente depois que meu filho Theo nasceu, está com 3 anos e meio, mas eu trago toda essa bagagem de 25 anos dentro de esporte, dentro das artes marciais, com crianças e adolescentes, porque desde os 14 anos de idade, os pais dessas crianças, dos meus alunos, já vinham perguntar o que eu fazia dentro de sala para ter a atenção deles. Coisa que na escola esses alunos não tinham, coisa que em casa era que viviam o pé de guerra. E eu comecei então a prestar atenção nisso e trouxe o meu método Criação com Inspiração que está aí hoje, além do livro Treinamentos Online e Presencial também. Gabriel, show de bola. Cara, a gente vai falar bastante sobre a criação. Todo mundo aqui dá a sua contribuição à criação dos filhos, né? E quando a gente estava fazendo aquele bate-papo anterior aqui, né, Gabriel? Falei, fala aí um pouco do seu currículo, tal, especialista em criação de filhos. Falei, pô, interessante porque eu tenho 3 filhos, como eu falei, né? Eu falo que os meus filhos me ensinam a ser um pai melhor diariamente, né? Porque as demandas vão surgindo e aí você tem que lidar com alguma coisa. Eu que eduquei o filho dos outros a vida inteira. Hoje eu tenho 3 ali e cometo os erros, cometo os excessos, mas procuro estar me aprimorando, né, diariamente. Então, que a gente aqui possa falar um pouquinho disso daí também. E, principalmente no segundo bloco, falar de algumas dicas, algumas coisas práticas para que isso possa acontecer.
Tá bom, Gabriel? E aí você vai falar um pouquinho dos livros também e as dicas. Guarda as dicas aí que eu vou ficar anotando aqui já. A minha esposa aí, um grande beijo pela Conceição, já anota aí também. Né? E compartilhem aí com os amigos, porque a gente tem que sair daqui com algum conteúdo ótimo aí, propositivo. O que a gente fez uma live semana passada e é claro que eu fui fazer aquele estudo e me alarmou muito a questão do número, né? E quando a gente fala dos números, né, Índio? Assim como a gente falou, 38 times, a quantidade de atletas, a quantidade de pais, numericamente é um grande número de pessoas envolvidas. E aí veio números de 148 milhões de crianças, né, de 5 a 12 anos, 13, acima do peso, com obesidade. Então, assim, são números realmente muito altos, né? E você mesmo falava que a previsão para 2030 é que mais 7 milhões, aí isso 148 é no mundo inteiro, né? Mais 7 milhões no Brasil de crianças não acima do peso só, obesas, né, cara? Então, assim, são números realmente preocupantes para aqueles que, como eu, como vários que estão aqui ouvindo, tem um filho, tem um sobrinho, né, trabalham com crianças de uma forma geral, o tanto que a gente tem que estar atento a isso, né? Sim. Chega a ser um paradoxo, né? Porque hoje a gente nunca escutou tanto falar sobre alimentação saudável, a gente nunca escutou falar tanto sobre emagrecimento e a gente nunca viu tanto as pessoas engordarem e as crianças principalmente, né? Que é o mais preocupante. Então, a gente precisa observar o comportamento das crianças, né? A gente tem uma crescente muito grande de obesidade infantil, cada vez mais, e as organizações, as sociedades estão se preocupando em relação a isso. Mas precisa de uma intervenção comportamental inicial já, né, na família, dentro de casa, e aí a gente precisa realmente dessa multidisciplina, esse multi, né, de pais, de educadores, de consciência para tentar mudar esse comportamento enquanto há tempo, né, porque a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença séria, que pode trazer muitas patologias, já é uma doença, é uma porta de entrada muito grande para outras doenças mais graves, né? E aí a gente tem o efeito dominó. A gente tem obesidade, a gente tem doença, a gente tem menos tempo de vida para essas crianças e mais para frente adultos doentes que vão viver menos, né? Ô Gabriel, quando você fala no seu livro Criação Sem Piração, é porque com tudo isso, até um dos pontos que a Camila falou, o bombardeio que a gente tem de diversas informações, né? Eu acho que antigamente as pessoas, por mais que a gente possa analisar que estão fazendo certo ou errado, tinha uma linha, né? E agora, na minha opinião, tira-se um pouco o poder do pai de decidir algumas coisas e tem os especialistas. Então, quando vem alguém na sua linha para poder, né, ter uma intervenção, a gente procura tirar um pouco a piração nessa questão de criação. E como a Camila falou, a gente falando de comportamento, o que é um pouco desse seu método, como funciona? Sei que o tempo que a gente tem é curto, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia e te apresentar também. Depois a gente vai falar desse livro aí, para quem quiser, já está disponível também. Mas o que é isso, Gabriel? Qual é o conceito um pouco disso? Sim, quando a gente fala de comportamento, principalmente comportamento infantil, a criança, quando ela nasce com o HD zerado. Nós vamos inserindo as informações na mente das nossas crianças, por meio dos nossos comportamentos de pais e das nossas ações e das nossas palavras. De 0 aos 7 anos, segundo Rudolf Steiner, que é um antropólogo, ele fala que de 0 aos 7 anos, as crianças nos veem os pais, figura masculina e feminina, como deuses, como super-heróis. E tudo que a gente fala e faz são leis, tornam-se crenças, tornam-se verdades individuais, tornam-se convicções pessoais daquela criança. Então, naturalmente, é um ciclo vicioso. Por quê? A obesidade infantil, ela cresce, nós temos a conscientização, né, de que é importante alimentar melhor, porém os pais não estão dispostos a mudar os próprios hábitos alimentares para que isso reverbere nas crianças. Porque se as crianças nos veem como os deuses, e tudo que a gente fala e faz são verdades, se eu compro uma Coca-Cola e eu tomo a Coca-Cola e falo para o meu filho não tomar, que raio de exemplo eu estou dando para o meu filho? Então, muitas vezes, Edu, as mães chegavam para mim e falavam assim para o filho, falando sobre o filho, professor, fala para o meu filho parar de tomar Coca-Cola. O filho com 7 anos de idade, eu falava assim, quem compra Coca-Cola? Eu que compro. Eu assim, então para de comprar Coca-Cola, mãe. A senhora toma Coca-Cola? Eu tomo, é uma delícia. E por que o seu filho não vai tomar? Percebe? Então, a melhor maneira de criar os filhos, por que essa interação? Porque
um baita choque de realidade para os pais. Tem um capítulo inteiro, Edu, no meu livro, que fala sobre coerência. Nós somos o espelho dos nossos filhos. Tudo que a gente fala e faz, os nossos filhos estão 100% de olho na gente e eles vão modelar, eles vão querer fazer igual. A gente fez quer dizer, você foi o meu professor, né? Num curso que a gente fez no IBC, de coach, e a gente falava bastante do autoconhecimento, né? Então eu, junto com meus filhos agora, estou de fato passando por um autoconhecimento, né? Porque eu vejo muitos deles repetindo aquilo que eu faço. Então, cria uma pane mesmo. Tem que se cuidar para não pirar, como diz você. Porque, de fato, eles estão reproduzindo tudo, né? Então, é um processo de aprendizagem dinâmica mesmo. E aí, Índio, quando você propõe um torneio, um campeonato, nessa proporção, qual a idade menor lá? De 6 a 18, né? De 6 a 18 anos. E a gente batendo um papo lá no domingo, a atuação dos pequenos é magnífica, né? Nesse caso em especial aqui, eu liguei pro Índio e falei, puta, a gente vai ter um espaço, né? No dia 12, vamos ver com a criançada. Rapidamente, quantos times estavam lá? Total foram 6 jogos, 12 equipes, né? 12 equipes. Num feriado, foi na sexta-feira, eu acho que a gente falou. De sexta à tarde para o feriado. Os pais de bate-pronto, então assim, estava um dia lindo. Sim. Os pais foram de manhã ali com os filhos, sabe? Alguns até acho que jogam, outros acompanham o filho, né? Assim, sim, incentivam. Quando você pensou na Liga Kids, além de oferecer um espaço, né, para que os times, os amigos que são professores, tem vários ali que eu postei, o pessoal fala, pô, os caras são das antigas. Tinha essa ideia também, até porque o logo é bem animado, o nome é legal, assim, proporcionar um espaço de desenvolvimento, né? Qual que era a ideia da Liga mesmo, assim? Liga Kids. Então, Du, a ideia foi realmente tirar as crianças da rua. Essa palavra é muito usada, né? Tirar as crianças da rua. Mas veja bem, as competições que tinham em Guarulhos, apesar de ser campeonatos amadores, eram uns campeonatos muito fortes. Campeonatos que vinham crianças do Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Então ficava quase um campeonato de alto rendimento, teoricamente falando. Então qual foi a minha ideia de montar a Liga Kids? De realmente pegar escolinha, time de rua, de bairro, de projeto de bairro e tal. E aí por isso que eu tive essa ideia de fazer a Liga Kids. Montei na época uma divisão que era só não federados. Quantos anos já se passaram? Montei em 2018. 2018, está na quinta edição, né? Ótimo. Então eu montei esse não federados, que era realmente para projeto, escolinha e realmente tirar as crianças da rua. Porque a gente tem equipes jogando a nossa competição de periferia mesmo, entendeu? Lá do Pimentas, do Leblon, do Ponte Alta, sei lá. Então assim, Guarulhos todo praticamente. Então a nossa série prata, que a gente chama que é o não federado, a menina dos meus olhos, é o que eu mais gosto mesmo. Porque a série ouro, os moleques já estão praticamente feitos, né? São garotos já estão no Corinthians, Palmeiras, então eles já sabem onde correr, onde tocar, sair, esse tipo de coisa. Agora, a série prata não, realmente é uma coisa legal de ver. Principalmente os pequenininhos, né, do 7, 8 e 9, é muito legal. Eu vi ali, magnífico, assim, a gente viveu futsal, sim. Então, assim, criar essa oportunidade, porque às vezes a gente fala do incentivo ao esporte, mas eu não incentivo os espaços, os campeonatos, os torneios, né, para que isso possa acontecer. As discussões que às vezes a gente faz ali na live, as pessoas se relacionam. Uma das meninas até que comentou, estava treinando lá hoje com você, né? Ou eu vou treinar lá e tal. O cara na live, que a gente tinha um pouco mais de tempo até, nós falamos até de uma sequência cronológica, né? Quando a gente está falando da alimentação, Gabriel, a gente falou da alimentação na gravidez, né? O quanto que a mãe, de fato, tem que se preparar para que isso possa acontecer. No nascimento, e aí falamos até os tipos de nascimento, né? Parto natural, parto cesárea, e dos primeiros anos, né? Para que a gente não entre muito até no assunto da gravidez, os primeiros anos, cara, qual é a importância, como o Gabriel falou, do 0 ao 7, né? Qual é a importância, de fato, numa orientação em relação à alimentação? E primeiro, assim, o ponto que o Gabriel levantou foi de suma importância, né? A questão do espelho dos pais. E aí foi o que a gente abordou muito na live. Mas se a gente for pensar só nessa parte inicial, aí do 0 aos 7 anos, enfim, a gente tem a amamentação, que é de extrema importância, né? Então, a amamentação exclusiva até os 6 meses é algo que, assim, não vou falar que não deveria faltar. A gente sabe que hoje a rotina é muito corrida, tem muitas mães que acabam não conseguindo, mas a gente tem meios aí de fazer ordenha, tem várias
tem várias saídas para que as mães consigam ali dar o seu jeitinho e conseguir a amamentação. Porque a gente tem a primeira colonização positiva nas crianças, né, de bactérias positivas, e aí a gente minimiza a chance de ter uma futura obesidade, né? E aí a gente tem a não oferta dos alimentos ricos em açúcar a partir dos 6 meses, que a gente sabe que tem muitas mães que, sem querer, na inocência, acabam oferecendo açúcar, oferecendo bebidas açucaradas, e aí entra o que o Gabriel falou, a questão dos pais, né, que muitas vezes precisa ser trabalhado um comportamento ali com os pais antes de falar das crianças em si, né. E aí a gente respeitando essas fases das crianças, sem querer colocar nas crianças, imprimir nas crianças o gosto pessoal dos pais, né. Então, assim, criança não precisa de açúcar durante a infância, a criança não sente gosto, não sente falta. Então, é o tipo de coisa que precisa ter cuidado. A gente falava bastante, Gabriel e Índio, no bate-papo que a gente teve, sobre a autonomia na criança, né? E que é relativo, porque às vezes se você induz elas a comer um determinado tipo de alimento, não te dá de fato uma autonomia, né? E como o Gabriel falou, né? Me ajuda a criança a não tomar Coca-Cola. Aí fica imaginando a criança de 2 anos, né? Pegando dinheiro, atravessando a rua e na padaria comprando a Coca-Cola, né? Então, enfim, quem que compra a Coca-Cola, caramba, né? Então... Muitas vezes quem coloca a Coca-Cola, o refrigerante que seja, dentro da mamadeira, né? E aí, Gabriel, o tema principal não é alimentação, nós estamos batendo nessa tecla que eu acho muito importante por causa das questões de números que a gente falou. Porém, em relação à autonomia, você acha que comportamentalmente, nessa primeira fase que você falou, o que a gente pode tentar oferecer, tentar oportunizar, tentar sugestionar para que as crianças possam, de fato, desenvolver essa autonomia? Se é um dos temas do livro, ou como é que você lida com isso daí? A autonomia, ela é a sua maturidade suficiente para você ter liberdade de fazer escolhas. Uma criança não tem liberdade, não tem maturidade para ter essa liberdade. Naturalmente, conforme ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, mais madura ela vai ficando, mais responsável ela vai ficando, ou seja, mais autonomia ela pode ter. Na primeira infância, até a segunda infância, os pais vão deixar essa autonomia o mais restrito possível. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos de idade, ela não tem autonomia para escolher onde vai passar as férias no final do ano. E muitos pais acabam dando esse poder para o filho ou para a filha para fazer as vontades do pequeno. A autonomia, de acordo com a idade, tem até, Edu, tem uma tabela no meu livro sobre sobre cada idade, uma ideia para cada idade, que tipo de autonomia você pode oferecer para os seus filhos. Uma criança de 2 anos de idade, ela pode escolher a roupa que ela pode vestir? Pode. Se você, mãe ou pai, der 2 opções para ela. Você não vai abrir o guarda-roupa e falar assim, filho, escolhe o que você quer vestir. Não dá. Ela vai ficar confusa. A criança, ela precisa de direcionamento. Edu, eu falo, criação sem criação serve para a nossa vida de adulto, independentemente se você é pai ou mãe. Por quê? Nós, seres humanos, nós nascemos para sermos liberados. Se você pegar filmes, e eu amo filmes, né? Você sabe disso. Nós vamos falar um pouquinho, eu vou te aproveitar que nós vamos falar um pouquinho de um dos livros seu aí, que é O Poder dos Filmes da Mente Consciente. Então, pode falar aí, ó, olha lá. Porque os meus gostam de um filminho, viu? Ótimo. Se você vira esses filmes, eu gosto muito de filme baseado em histórias verídicas, né? Esses filmes, por exemplo, aqueles filmes onde tem catástrofes baseados em histórias reais. E as pessoas ficam presas em algum lugar, e as precisam ser resgatadas. Tem a história dos vivos, um filme, outro aqueles mineradores lá do Chile, que ficaram soterrados por muito tempo. Sempre alguém assume a liderança. Sempre alguém vai assumir as rédeas da responsabilidade de tomar decisões, sejam elas boas ou ruins, mas ela vai bater no peito e vai falar, é assim que vai ser feito. O ser humano nasceu para ser liderado. As crianças, se elas não perceberem a liderança nos pais, entenda, liderar é liderar com amor, com gentileza, com empatia, com humanidade, e não por meio do autoritarismo, como foi muito feito no século passado. Mas se a criança não perceber essa liderança dos pais, é ela que vai liderar o relacionamento. E aí, lascou. Uma criança de 3, 5, 7 anos, ou sabe, 10 anos de idade, mandando nos pais,
esses pais têm um grande problema aí, de acordo com a ordem, com a hierarquia da família. De liderança. A gente vai dar um intervalinho aqui, e aí eu venho até volto com o Índio para a gente falar de como o esporte ali, eu acho que dá para a gente ver bastante. Eu vi no domingo, Índio, o tanto que alguns já são líderes, outros pais já são mais organizados quanto a horário, quanto a documentação, né? Então é um complexo de situações. A gente vai num break aqui e volta já já. É o comércioguarulhos.com.br. Entre aqui no portal comércioguarulhos.com.br e se prepare para um mega projeto que está nascendo, que é o Marketplace do vendamaiscomércio.com.br. A VMC e o Sim Comércio se unem numa grande parceria. É o primeiro marketplace do Brasil em que você terá taxas infinitamente mais em conta para você vender mais. E o que é legal, com o apoio de uma agência digital à sua disposição para criar sua marca, para ajudar você nas redes sociais, para criar o seu site, comércioguarulhos.com.br. Traga o seu produto, venha divulgar sem nenhum custo. Estamos caminhando para o Marketplace. O Venda Mais Comércio é a sua oportunidade de vender mais e se fortalecer. É o comércioguarulhos.com.br e o Venda Mais Comércio que está chegando para fortalecer o seu negócio e o seu produto. Se cadastre agora. Estamos juntos. O futuro está aí e é necessário nos adaptarmos a ele sem perder a excelência conquistada com anos de tradição. E isso é possível no campus do Centro Universitário e também no conforto da sua casa. O ensino presencial flexível 4.0 do ENIAC une toda a tradição das aulas presenciais com a versatilidade do ensino online. Se prepare para o novo com quem entende de inovação. Faça a diferença. Faça ENIAC. Voltamos! Tava pensando agora aqui no break, Gabriel. O espaço é curto mesmo, nós vamos precisar de uma sessão aí com meus 3 meninos lá, tá na piração mesmo, mas são meninos maravilhosos lá, mas são 3 homens, cara. Ontem eu precisava acertar uma coisa só com eles. Minha esposa vai me ajudar nessa, que é os meninos dormir no horário. Mas eu pensei, eu também tenho horário para dormir? Também não, então assim, tá todo mundo ali naquele jogo. O Indy, eu terminei o primeiro bloco falando sobre... E aqui nada foi combinado, hein, pessoal? Aqui são assuntos diferentes, especialidades diferentes, mas cada um contribuindo com a sua parte, né? Dá para ter ideia da grandeza que proporcionar isso às crianças, né? A gente estava falando de liderança, você que viveu do esporte, né? Liderança, autonomia, responsabilidade, né? E, a gente que viveu nos bastidores do esporte, bastidores no sentido de treinador, de diretor, né, o quanto que um campeonato bem organizado auxilia em tudo isso, né? Porque o moleque entende que tem um documento, que tem um horário para chegar, que tem... Né? E se eu não me engano, nós passamos pouquíssimo do horário que tinha combinado. Foi tudo muito, muito organizado, né?
Foi isso mesmo. Você viu lá que a gente, na verdade, terminou no horário até, né? Porque não passou do horário mesmo, não. Então, é o que você acabou de falar. As crianças, não vê ela chegar ao final de semana para poder jogar seu futebol, seu campeonato, ver os coleguinhas, jogar contra, né? De você, o principal, ser uma competição organizada. A gente tem a nossa página no Face, a gente tem no Insta. Ali a gente coloca artilharia, goleiro menos vazado, destaque da rodada, destaque do jogo, seleção da rodada. Então tudo isso aí voga muito, né? Porque as crianças ficam pensando em aparecer lá e ser o destaque do jogo, ou melhor ala, ou melhor fixo, ou melhor pivô, né? E agora sobre a dimensão. Cara, quando eu montei, eu nem pensava nisso, sinceramente falando, sabe? Eu achava que ia dar uma meia dúzia de time e tá tudo certo. E no fim o negócio tomou uma proporção muito grande, né? É o que você falou, a gente tá lá juntar tudo, dá uns 140 times, mais de 2.000 atletas cadastrados. Aí se você colocar a família, o pai, a mãe que vai, você imagina quantas pessoas que dá, né? Então eu praticamente não tinha essa noção de proporção mesmo, né? Bom, Gabriel, o vídeo, o Índio vai compartilhar com os pais também, a Camila também tem seus pais, já fica uma dica também para os pais aí. Eu vou querer esse livro aí, porque é o que você acabou de falar, as crianças, eu tenho 3 filhos também, viu? 3 filhos também. Aqui é artilheiro, cara. Um de 16, um de 15 e um de 10. E a hora de dormir é a hora que eles querem, porque é o tempo todo no celular. Vou dar uma lida nesse livro aí. O Gabriel e a Camila também, Índio, vou pegar ele acabou não falando isso, mas eu acho muito interessante, nos bastidores a gente conversou. No torneio, na Liga Kids, pela estrutura, o que eu percebi é que é armado um momento para que todos possam ganhar de alguma forma, sabe? Tem a série ouro, tem a série prata, tem o goleiro menos vazado, tem o destaque, tem o artilheiro, Então, assim, a oportunidade das crianças terem uma recompensa positiva, com um ganho, um troféu, uma medalha, né? Na nossa época tinha muito interclasse e você lembrava disso, né? É um momento que você tinha de vitória, daquele seu espaço, né? Vou com a Camila aqui, mas depois eu também já pergunto para o Gabriel. A gente falou sobre a questão das recompensas, né? Se dormir cedo, eu dou isso. Se fizer silêncio, eu te passo isso. E aí você vai condicionando a criança a um hábito que você está achando que está consertando né? Dormiram cedo. Mas o troco disso, né? A recompensa disso não era tão... É isso mesmo? A questão dessa recompensa. A gente pode chamar o quê? De uma recompensa prejudicial, negativa? É um gatilho de recompensa negativo para dentro do contexto da alimentação, né? Então, inconsciente, os pais acabam fazendo esse condicionamento, como o Edu bem falou, de, se você comer tudo, eu te levo em tal lugar, e aí é lanche. Se você dormir cedo, eu te dou tal coisa, e é comida mais calórica, mais gordurosa. Então, cuidado com esses mecanismos de recompensa que os pais encontram para driblar ali, sei lá, situações mais difíceis, né? Que vez ou outra, talvez isso não tenha impacto, mas isso diariamente, a criança é esperta, né? Ela vai se condicionando de fato e vai ficando ali, vai achando interessante, né? A recompensa ali alimentar e muitas vezes não é positiva. Ô Gabriel, você como grande psicólogo também, como que pensa nisso? Como que é tratado isso no livro, nos seus estudos? E a Camila falou do gatilho, né? Bastante coisa que a gente falava no curso lá do coach era os nossos gatilhos, né? E como que isso é formado? Como que você vê isso aí também? Eu chamo de barganha, né? Barganhar com a criança é muito ruim. O pai perde autoridade, a mãe perde autoridade e a criança acaba vencendo sempre. Porque uma vez que você barganha, você de fato essas recompensas, né? Colocadas de uma maneira negativa. Para mim, é tudo como o modo como você explica para o seu filho. Então, ao invés de, olha, se você comer a salada, eu vou te levar em tal lugar. Filho, é importante comer a salada, porque tem X, Y, Z nutrientes, que a doutora aí sabe muito melhor do que eu e as pessoas comuns, explicar o porquê que é importante comer a salada, a diversidade de alimentos, o prato cada vez mais colorido. Aí eu brinco, não pode ser MM, né? Porque tem várias cores de MM, não pode. Explicar a importância para a conscientização da criança e não esperar algo em troca. O ser humano ele sempre espera por algo em troca. Isso é natural do ser humano. A gente trabalha para receber um salário no final. Dizem, e é verdade, segundo a psicologia positiva, as pessoas mais felizes nos seus trabalhos são as pessoas que não esperam cair dinheiro no final do mês. Elas não vivem
só de final de semana, elas vivem 7 dias da semana, elas não odeiam segunda-feira. Mas nós sempre recebemos algo em troca, mas ensinar as crianças isso, desde o início, é muito ruim. É mais interessante você ensinar por meio da conscientização e mostrar a importância de ter alguns hábitos, principalmente alimentares, hábitos de rotina, de sono, por exemplo, outra questão que vocês trouxeram, do que barganhar com a criança e dar algo em troca. Porque uma vez que você não vai, quando você não tiver o que dar em troca, a criança vai querer. E se você não der, ela vai voltar, vai se rebelar e vai se tornar criança problema, entre aspas. E a gente fala bastante, e eu vivi isso na prática também, né? Sempre condicionar um feito seu, alguma recompensa nesse sentido, né? Acaba criando, olha a importância do nosso papo, acaba criando um colaborador com essa ideia, um pai com essa ideia, um funcionário com essa ideia, né? Então, fica incrustado mesmo na gente. Gabriel, só aproveitando também, já a sua fala, quando você fala especialista em criação de filhos, tem umas professoras no colégio que eu dava aula que falavam, filho é bom, pena que dura. Quando você fala da criação de filhos, qual a idade que você está falando? O meu recorte de estudo, de proposta é essa. Ou igual minha mãe queria de mim também até hoje, mãe, já tá bom já, né? Qual a idade que você faz o seu foco de trabalho, de estudo, do livro, qual que é? Meu foco é de 0 a 12, até onde a criança é criança. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança deixa de ser criança a partir dos 13. Então não tem essa tal da pré-adolescência, você pode chamar de pré-adolescência, se assim quiser, 11, 12, mas ela é criança, tá? De 0 aos 12. Não que o método não funcione para a adolescência, funciona, mas o seu poder de comunicação, de verbalização, de empatia, precisa ser ainda melhor do que do 0 aos 12 anos, tá? Funciona, mas o meu foco é do 0 aos 12. O Índio, lá a gente havia conversado, putz, pequenininho é legal, os mais velhos já começam, é uma outra linha, né? Qual essa diferenciação que você vê? Qual a expectativa, qual a disposição deles? Como funcionam os pequenos, até os 12 anos, vamos dizer? É o que ele acabou de falar. Até os 12 anos, às vezes na competição em si, tem uma entrada mais forte e tal, a criança vai lá, levanta, dá a mão, né? Pede desculpa e tal. Do 14 para cima, às vezes o moleque chega mais firme, né? Nem desculpa pede, já fica um negócio mais de pré-adolescente, já querendo achar que é mais homem e tal, né? Então tem essa grande diferença, por isso que eu gosto mais dos pequenininhos mesmo. Proporcionalmente, tem mais equipes dos menores mesmo? Como funciona isso aí? Dos menores, do 14 para baixo é onde tem mais equipes disputando. E como você falou, as equipes vêm de diversas regiões do... Desde, tem equipes de colégio também que disputam isso ou não? É outra coisa? Não, colégio não. Tá. Chegou a ter já, o colégio presbiteriano participou do também, Denas, né? do Denas. Grande participou. Abraço ao Denas. Grande abraço, meu amigo Denas, foi meu jogador, meu goleiro. Foi meu goleiro também. E eles participaram ano passado, mas é mais equipes mesmo, amadores, escolinha, né, projetos. O cara tem uma equipe no bairro, organiza as crianças ali. Lá fora eu estava conversando com uma mãe, ela falou, não sou de Guarulhos. Sim. Sou de São Paulo, então também abre para outras. Apesar de ser um campeonato municipal, né, que a gente denomina de campeão de Guarulhos, campeão da Copa Guarulhos, tem equipes da Penha, equipes da Zona Leste, de cabeça agora não vou lembrar, mas tem umas 5, 6 equipes de fora, assim, Itaquera, bastante time. Ela falou, eu estava encantada, falou, tenho família aqui, mas eu trouxe meu filho, vim de longe. Inclusive tem equipes, eu estava até falando com o Lucas, tem equipes que participam da nossa Copa, por exemplo, da Série Ouro, são equipes que jogam Federação Paulista Série Ouro, né? Então eles vêm jogar aqui, por exemplo, acho que eles usam um pouco os atletas lá e colocam para jogar aqui. Vem, por exemplo, a Liga Leste, que joga a Federação, joga comigo. Bate-bola, que disputa a Federação, joga comigo. O próprio Guarulhos Futsal joga na nossa Copa também. Entendeu? Também é um intercâmbio para eles poderem usar todos os garotos em 2 competições. Ótimo. Nessa ideia até, e aí eu passo para a Camila também, a gente chegou a conversar disso em várias vezes até, que é a gente oferecer, né, opções, a gente falou da autonomia, mas oferecer para as crianças opções de alimentação saudável. Porém, não lembro quem falou agora para a gente, cara, não basta o primeiro não da criança, eu não gosto, né? E aí você fala, tenta de uma outra forma, tenta o cozido, tenta com uma outra mistura, né?
Tem uma dica pra gente fazer isso daí, não? Eu acho legal porque, assim, essa nossa conversa aqui, a gente está reunindo aqui 3 pilares, né, da alimentação saudável. Isso. Então, a gente tem a atividade física, a gente tem o comportamento, a gente tem a alimentação, que é de extrema importância. Se a gente conseguir ranquear algumas soluções, né, para esse problema que a gente tem a oferta da alimentação saudável, e aí entra no que o Gabriel falou, né, da literácia, da gente explicar para as crianças, não precisa ficar fazendo uma lista de benefícios, mas explicar o porquê das coisas, não só aquela coisa cara crachá, come porque faz bem, né, faz bem por quê. Então, assim, é bem importante falar, porque os adultos já precisam dessa confirmação, né? Hoje a gente vê os adultos que precisam realmente entender o beabá das coisas, quanto mais as crianças. Então, oferecer alimentação saudável, preparar o ambiente dentro de casa que tem acesso. Então, como o Lucas falou, quem que compra os alimentos açucarados, quem é que compra as bebidas açucaradas, né? Tem fruta na fruteira? Como é que está a despensa? Como é que está sendo oferecida a comida? Que tipo de comida está sendo feita? Tem uma insistência dos pais ali em ofertar legumes, verduras, tentou de uma forma, não gostou, tenta de outra. É um tipo de coisa que precisa de persistência, né? A gente falou até, cara, que tem uma questão, e aí eu também me uso como erro, como aperfeiçoamento, que é da própria organização, né? Não consegui me organizar, não consegui passar no mercado, não consegui fazer o cronograma da semana de alimentação, e aí vem a domingo. Você fala, não, domingo é pizza, né? Mas daí sexta também porque é sexta, sábado sábado é pizza. E daqui a pouco você acaba entrando nessa rotina, né? Então, assim, a gente sempre falou disso, da questão da organização, né? Sim. Sério, né? Organização de alimentação, como talvez você faça para sua empresa, você faça para as outras manifestações da sua vida, dentro de casa com seu filho, então, que não teria toda essa condição de se organizar, cabe a nós, né? Eu acho que até entender o lugar das coisas, né? O que é o lugar do ocasional e o que é o lugar do dia a dia, da rotina. Não que a pizza não precise ter, muito pelo contrário, a gente fala de alimentação saudável, a gente precisa preservar o prazer, porque comida é convívio social, é prazer, não tem jeito. Mas o que está tomando o lugar de outra coisa, né? Rotineiro é uma coisa, ocasional é uma coisa, dia a dia é outra coisa, né? Então, separar esses setores aí. Ô Gabriel, na questão que a gente até falou aqui sobre explicar para a criança, né? Tem que ver a questão da recompensa, tal, enfim, mas explicar para a criança o porquê das coisas, né? Com meus filhos, na questão dos animais, né? Algumas vezes eu falei, mas não sabia que tinha sido tão sério. Que eu falei, você vai matar a formiguinha ou o bichinho, ele tem mãe, tem filho, não dá para fazer isso. Aí tinha um chafariz em casa lá, e eu falei, vou dar uma limpada, né? Senão a dengue daqui a pouco já tá. E aí eu joguei um pouco de cloro, falei, vamos matar esses bichinhos aí. O de 3 olhou e falou assim, não, papai, tem mamãe, tem... Eu falei, caramba, é verdade, né? Então, assim, por mais que possa parecer que explicar o correto ele não vai entender, tá entendendo, né, Gabriel? Com certeza. Tem estudos que falam que a criança com 2 anos de idade, ela já tem um senso de justiça muito apurado. Ela não tem a cognição formada, claro, né? Tem estudos que mostram também que até os 21 anos, a nossa cognição, a nossa parte racional, nosso lobo pré-frontal está 100% formado. 21 anos. Talvez seja por isso que adolescentes fazem muita caca por aí, né? Mas é claro que quanto mais novo, menos cognição ela tem. Você não precisa fazer, como a doutora falou, toda a lista dos benefícios, mas você sim ter uma noção básica dos benefícios de cada alimento para explicar a importância. E eu gosto muito de trazer nessa parte comportamental para as minhas mentoradas, para as minhas leitoras, para as pessoas às quais eu tenho contato por meio de criação sem seleção, você está matando a sua vontade ou você está se alimentando? Então, matar a vontade é completamente diferente de você se alimentar. Percebe? O Theo mesmo, meu filho, ele acaba de comer um prato maravilhoso, de salada, várias coisas, nossa, dá gosto de ver, porque a minha esposa que tem essa parte mais, um valor muito grande para minha esposa isso, né? Para mim não é tão forte, olha que louco. Então termina de comer e fala assim, papai, o que eu posso comer agora? Eu falei, Theo, você não tá com fome ainda? Tô. Então vamos comer mais um pouco de comida? Ah, não, eu não quero. Então, provavelmente ele quer qualquer outra coisa, talvez algum doce, alguma coisa que a gente já priva bastante, mas não é fome. Percebe a diferença? E aí sim, entrar em equilíbrio,
Assim como a pizza é importante, como a doutora falou, não precisa ser todo dia, não passar vontade, mas também o equilíbrio. Eu falo sempre, criação sem interação é o caminho do meio. Por quê? Os excessos fazem mal. Tudo é uma crença minha, pode ser verdadeiro ou não, mas tudo em excesso faz mal. Água em excesso faz mal. Um chocolate, 70% da cal, você comer uma barrinha por dia, faz bem. Agora, se você comer uma barra numa sentada só, vai te fazer mal. Um cálice de vinho para o adulto faz bem, pedir, seu coração vai agradecer. Uma garrafa numa sentada só, seu fígado não vai. Amor em excesso faz mal. Como assim? Tem gente que mata por amor. As guerras religiosas é baseada no amor. Então, encontrar o equilíbrio, sim, comer, ter a sua alimentação saudável, mas também, talvez hoje, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, comer uma bolacha recheada, ir no McDonald's, talvez você encontre o equilíbrio. Cada família vai saber a sua realidade sobre isso. A gente fala bastante disso nas nossas conversas, até na Velho Esporte, lá desse equilíbrio, né? E o espaço é para isso, né? O pessoal vai treinar, vai jogar, depois tem música ao vivo, é um espaço que a gente procura proporcionar tudo isso daí, e assim será também na quadra. A gente até estava pensando lá, Índio, né? Uma piração, uma piração positiva aí, né? De que a gente fazer um evento com os pais, né? Assim, para os pais jogarem, para as crianças verem os pais jogarem, porque eu não sei se os seus filhos estão te vendo jogar, ou do Evandro que a gente acabou de ver aqui, pessoas que jogaram, que fizeram parte do esporte e agora trabalham de uma outra forma. Então talvez fosse uma grande oportunidade, né? Para o filho ver ali também, ver as crianças. Eu vi ali, até porque eu conheci alguns pais que jogam, e eu acho que tem mais essa proximidade, mas outros, de fato, a vida do cara foi para um outro caminho e parou de jogar, né? Então, assim, um momento que a gente pudesse proporcionar isso. E aí eu ia te perguntar isso, por ser uma Liga Kids, tem alguma coisa que você vê de diferente, claro que várias, né? Mas da federação, tem uma outra abordagem, tem a Série Prata que você falou, puta, a menina dos meus olhos. O que tem de diferente daquele campeonato altamente competitivo que as crianças disputam? Olha, o que eu acho que tem de diferente mesmo tendo o mesmo compromisso, né? Porque é o que você acabou de falar agora há pouco. A criança, ela sabe que ela tem que levar o RG dela, ela tem que levar a caneleira, ela tem horário para ela poder jogar, né? Mas eu acho que o atrativo maior é por ser um campeonato da região, de você poder jogar contra um amiguinho que estuda no outro colégio ou no mesmo colégio, ter esse prazer às vezes de ganhar ou perder, né? Que faz parte do esporte. Mas eu acho que esse é o diferencial. O Federação, vamos supor, Série Ouro, já é Corinthians, Palmeiras, acho que, lógico, se o seu filho chegar lá um dia jogar lá é legal, mas a competição é mais de clubes, né? Então não tem esse negócio de você poder ver o garoto, né? Na escola, no colégio, ganhei do seu time lá na Liga Kids, né? Perdi, você perdeu o pênalti, você errou. Acho que esse é o diferencial da Kids. Para mim é um prazer a gente estar falando hoje aqui, justamente por esse momento que eu estou vivendo também 3, o Índio também tem 3, a Camila daqui a pouco tem 3 também. Calma, né? Calma. O Gabriel, a gente teve filho quase na mesma época lá, quer dizer, o meu tem 3, o seu também tem 3, né? Nós somos... Teve muito estudo com o seu filho ou como que aconteceu? Aprendeu muita coisa, depois de tudo que você estudou, aí veio o filho, você fala, agora tem que... Agora eu vou tirar de letra. Mentira! Nossa, aprendizado constante, todo dia eu aprendo. É uma troca muito rica, né? Por mais que eu tenha tido mais de 6 filhos antes do meu filho, né? Que são os meus alunos. Com meu filho, nossa, é aprendizado constante, porque são pessoas diferentes, personalidades diferentes. Mas eu já coloquei na cabeça que cada ano que passa fica cada vez mais fácil. E é verdade. Cada ano que passa fica mais fácil. Eu tenho um companheiro do meu lado, um amigo do meu lado. Vai chegar a adolescência, vai chegar a fase que vai se afastar, vai ter os grupos dele, vai pertencer, mas eu acredito que os valores que a minha esposa está me passando vai ficar. É engraçado, Edu, que minha mãe acha que eu ganhei na Mega Sena, porque o Theo é um amor, não, eu já errei demais. Errei nesses 25 anos para quando ter o meu filho eu poder acertar, ou melhor, errar menos, né? Os meus é um aprendizado diário até. Puta, eu trabalho o dia inteiro para chegar. Minha esposa ainda falou, Edu, você fica na rua um pouco mais para você poder fazer o seu trabalho. Eu falei, eu já trabalho o dia inteiro para justamente voltar para casa e ver meus filhos. Aí tem aquelas confusões ali, mas é ali que eu me sinto um pouco mais à vontade. Gabriel, nosso tempo é bem curto aqui, eu queria te agradecer esse tempo seu que você disponibilizou para a gente.
Deu para perceber que é um conteúdo altíssimo, um livro excepcional. Não dá nem tempo de a gente falar dos livros de filme, mas nós vamos falar disso também. Mas muito obrigado, que você possa aí dar suas considerações finais aí e muito sucesso. Você é um cara 10 pra caramba, cara. Gratidão, é uma honra estar aqui falando com vocês. Gratidão a Adriano, a Camila, por me fazer ser uma pessoa ainda melhor, cada vez melhor, meu copo nunca está cheio. Estou super aberto aí no seu programa, se assim você achar interessante, se casar as agendas, né? É um prazer enorme, um prazer. Eu sempre falo para as pessoas quando eu sou convidado para alguma coisa, seja uma live ou uma palestra, um treinamento com alguém, eu só me afilio, eu só fico perto de pessoas de bem. Então, quando você me mandou esse convite, eu na hora aceitei, né? Você sabe disso, porque eu acredito bastante no que você fala, no que você faz, na sua congruência, na sua coerência. E é por isso que eu estou aqui hoje contribuindo de alguma maneira. Espero ter contribuído de alguma maneira aí para o seu programa. Não, foi maravilhoso e de fato terá que vir aqui presencialmente. O André até falou, Edu, você conhece bastante gente, acho que vai ter bastante gente no programa. Fora aqueles que vão retornar para falar um pouco mais. Então, já fica até o convite, a gente vê a data aí, mas muito obrigado, tá? Camila, meu maior parceiro das lives online, obrigado por estar presencialmente aqui. Obrigada, Edu, obrigada a vocês, Gabriel, foi muito enriquecedor como sempre, espero que a gente possa outras vezes estar falando e promovendo saúde e informação de qualidade, obrigada. Show de bola, e sexta-feira a gente tem aquela live lá. Sexta-feira tem mais uma, cozinha. E, Joe, como eu comecei aqui falando, é um prazer ter você aqui, o grande respeito que eu tenho por você, e o tanto que você já fez pelo esporte da cidade e continua fazendo. Então, acho que essas pessoas precisam ser enaltecidas mesmo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo convite. Gabriel, prazer conhecer, doutora. Obrigado pela oportunidade de poder falar da Liga Kids, poder falar das crianças, da competição. Que não posso deixar de agradecer também duas pessoas que me ajudaram no início, que é o Marcelo, do Colégio Presbiteriano, e o Gabriel Freitas, da 98 Esportes, que graças a eles isso aqui virou uma realidade. E você, é por isso que é a sua grandeza, que é muito grato às pessoas, assim como todos nós aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, prazer a todos que estão aí, compartilhe essas ideias. Esse velho esporte convida para trazer vida, para trazer pessoas importantes, para trazer pessoas que produzem conteúdo e que de fato fazem algo em prol das outras pessoas. No nosso caso de hoje, das crianças. Então, meus filhos, beijo, o programa hoje foi para vocês, foi também para minha esposa, para que a gente possa aprender um pouco mais. Obrigado, Folha Metropolitana, pelo espaço, a TV Folha, e que a gente continue nesse nosso processo de levar conteúdo, felicidade e vida a todas as pessoas. É isso aí, uma grande semana para vocês. Gratidão, muito obrigado.